fazendo por meio de nós, por meio da igreja local. Então, eu quero convidar você a nos acompanhar. Toda segunda-feira nós vamos estar aqui com um bate-papo. Sempre o evangelho está no centro e esse evangelho sendo exaltado por meio daquilo que a sua igreja tem feito aqui. Pela graça de Deus, nós somos privilegiados de sermos instrumentos. Então, simplesmente nós queremos ser esses instrumentos de repercutir e poder abençoar também aqueles que estão para além de nós. Então, do lado de cá, eu tenho o privilégio de me apresentar. Detalhes pessoais, né? Sou casado, Isolda, tenho 3 filhos. Inclusive, hoje a Rebequinha, com 16 anos, né? Tá fazendo a sua festa de 16 anos. E, enfim, temos tido a alegria de servir a Deus. Bom, do lado de cá, então, eu vou apresentar a missionária Ruth, bem conhecida entre nós. Nós também temos a missionária Cláudia. E aqui nós temos o nosso amigo Marcos Aurélio. E agora eu passo a bola para ele direcionar a nossa conversa e a gente vai batendo papo aqui. Muito bem, obrigado, pastor Reginaldo. Prazer, um privilégio enorme estarmos aqui de novo nesse canal da Marracast para transmitir aqui o Esperança Talk. Nós temos esse privilégio aqui, dado por Deus, graciosamente, chegar até você que está no Vale do São Francisco, conectado a milhares de quilômetros daqui. Muito obrigado pela sua companhia. Divulgue esse trabalho. Nós temos feito com o propósito claro e necessário, óbvio, de trazer o evangelho de uma forma simples, mas também que possa impactar vidas através desse trabalho na internet. Sabemos que a internet hoje tem um papel fundamental, obviamente. O protagonismo da internet é óbvio na nossa sociedade hoje, e nós gostaríamos então de trazer para esse espaço a necessidade de divulgação de quem somos, para que estamos aqui, quais são os nossos propósitos principais ao divulgar tantos debates que serão trazidos aqui. Então hoje nós temos aqui o privilégio, eu quando criança já ouvia falar de missionárias, e aqui no Vale do São Francisco chegaram as missionárias Cláudia e a missionária Ruth. Daqui a pouco o pastor Reginaldo vai introduzir melhor, mas para mim, história pessoal, ficava sempre na memória algumas brincadeiras, algumas atividades criadas por elas. Nós vamos entrar um pouquinho nesses assuntos hoje e você vai se interessar bastante por esse momento aqui, porque temos o privilégio de termos pessoas que Deus usou ao longo do ministério delas, ao longo dessa atuação aqui no Vale do São Francisco, bem como em outros lugares do Brasil e, quiçá, também do mundo. Então, privilégio para nós estarmos aqui me apresentando. Marcos Aurélio, sou casado com Camila, tenho 2 filhos, Esther e Levi, provavelmente estão assistindo nesse momento. Um abraço para vocês. E estamos aqui na companhia do pastor Reginaldo, um amigo de caminhada. Já temos aí uma história desde as épocas da antiga Umbrevasf, em que a gente se juntava para tocar um violão, né, pastor Reginaldo? E às vezes um violão meio desafinado, mas com o coração alegre para transmitir canções e louvar a Deus nos momentos que podíamos estar juntos. Amém. Privilégio. Coisa boa. E muito bom Deus também nos fazer estar juntos aqui nesse ministério, né, que Deus tem colocado no nosso coração. Pois bem, hoje a EBEC também está completando 35 anos de existência, ou hoje não especificamente, mas esse ano 2025, 35 anos de história, 35 anos semeando o evangelho no coração de crianças aqui no Vale do São Francisco, já também chegando em vários estados do nosso Brasil e também fora do nosso Brasil. Então, eu quero inicialmente passar aqui para a irmã Ruth. Ela vai se apresentar e inicialmente fazer uma breve apresentação de si mesmo. E depois a missionária Cláudia. E aí a gente vai entrar nessa conversa sobre o contexto e o irmão Marcos aqui vai nos direcionar. Então, brevemente, uma apresentação aí para aqueles que estão nos acompanhando. Vamos lá. Então, boa noite. É um prazer estar aqui. Eu estou empolgada com esse desempenho de vocês. Eu me chamo Ruth. Na realidade, eu me chamo Ruthie,
Burton, por ser alinhado aos meus pais serem americanos, mas eu nasci realmente na Argentina, porque meus pais já tinham saído dos Estados Unidos rumo a ser missionários em Uruguai, mas iam passar por Argentina para aprender a língua espanhola. Saíram de navio, de cargo, com minhas 3 irmãs mais velhas. E chegando na Argentina, nasci lá durante esse tempo, primeiro ano. E depois o primeiro campo missionário deles foram Uruguai, onde acrescentaram mais 3. Aí eles terminaram um tempo aí no Uruguai, perguntaram a missão deles, onde tinha necessidade, disseram no Amazonas. Então, eu cheguei no Amazonas com os meus pais aos 8 anos de idade e fomos para Parintins, que hoje é conhecido pelo boi lá, mas lá, durante esse tempo, cresci, acompanhei meus pais para o interior, onde eles trabalharam, fomos de barco, de canoa, de qualquer jeito. Acrescentamos mais uma pessoa da família, a Raquel, foi adotada, ela é amazonense, e aí se completou 8 filhos, e tivemos muitas aventuras no Amazonas. Mas durante esse tempo, meus pais tinham sido convidados para um tipo de retiro numa escola interna das novas tribos, e acompanhei o tempo que meus pais estavam ensinando, e foi durante esse tempo que reconheci que eu era pecadora, necessitando de tratar os meus pecados, e quem pode fazer isso é o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, somente. Então, foi lá, me batizei no Rio Amazonas, quando eu tinha 12 anos, meu pai me batizou e saí de lá. Eu me formei lá na escola de novas tribos e fui para os Estados Unidos estudar. Na faculdade, depois de 4 anos, fui para seminário, e nesse seminário foi que sentia vontade, Deus que coloca esse tal de chamado, ou vontade realmente de entregar a sua vida para servi-lo, para dar. Ele já deu tudo para nós, então eu queria dar a minha vida para ele. E foi assim que eu vim para o Brasil para ensinar minhas sobrinhas em Casa Nova. Minha irmã tinha vindo como missionária, e foi um ponto de partida que Deus usou para me mostrar a vontade dele na minha vida. Passei tempo em Casa Nova, depois em Juazeiro do Norte, e eles regressaram novamente para os Estados Unidos, mas é aí que Deus me direcionou para conhecer a necessidade de Cláudia, né, que estava procurando, ou a companheira dela não podia vir para começar o trabalho em Juazeiro, então me ofereci e pronto. Ela estava trabalhando com surdos, quanto também de crianças, e me engajei junto com ela, e não mudaria nada, a não ser mais madura no trabalho e saber mais. Mas eu não sabia, mas Deus é que capacita para fazer isso. Joia, aí tivemos um relato completo e já uma informação de que o Evangelho
foi semeado ali na terra em idade e uma resposta ao Evangelho ainda também na sua infância. Esse direcionamento para o chamado também para servir ao Evangelho. Muito bem. Missionária Cláudia, por favor. É um privilégio estar participando disso, é a primeira vez, né? Mas eu sei que isso é para a glória de Deus, para a expansão do Evangelho. E meu nome é Cláudia, sou de Juazeiro do Norte. Desde a infância eu fui levada à igreja pela minha avó, especialmente por ela. E tive o privilégio de conhecer muitos missionários, o seminário do Cariri, cresci lá correndo. Então, o Senhor Jesus me salvou quando eu tinha 9 anos de idade, na classe de escola dominical. E a professora estava falando sobre o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Aquilo me impactou muito. Ainda lembro. Então, eu entreguei minha vida a Cristo com 9 anos de idade e fui batizada com 12 anos. Desde aquela época, a minha igreja era muito ativa com o Ministério Infantil. Nós tínhamos 2 EBFs anualmente, com a presença de pessoas maravilhosas como Elba Barba e esse povo aí do seminário. E foi nessas ABFs que o Senhor me deu um chamado bem especial. Cada história missionária eu dizia, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Então o Senhor usou minha vida desde a infância, servindo a Ele para outros missionários. Muito bom, que bom relembrar essas histórias aí e ver que o Evangelho já tinha sido semeado nas famílias de vocês. E EBEC, para aqueles que estão nos ouvindo e nunca se familiarizaram com essa sigla, EBEC significa Escola Bíblica Evangelizadora de Crianças. E aqui vai uma pergunta para Cláudia, depois se Ruth assim quiser complementar. Para vocês, nós sabemos que a EBEC já tem uma longa história aqui no Vale, em outros lugares também do Brasil. Mas para vocês, o que é que significa estar celebrando os 35 anos de EBEC? Para mim significa uma conquista daquilo que Deus pode fazer com pequenas coisas. Então, a maneira como foi construído durante esses anos, porque passamos por várias mudanças no programa, no conteúdo e tudo, e a maneira como Deus tem espalhado e tem usado na vida de, eu acho que praticamente 2 gerações, né? Então, é assim um sentimento de alegria, mas de como se eu tivesse feito aquilo que o Senhor pediu para eu fazer. Até digo às vezes, se parar hoje, tá bom. Já tem muito fruto disso. Amém. E quando vocês olham para trás nessa trajetória de EBEC, qual sentimento mais enche o coração de vocês? Cláudia falou de conquista, de algo que Deus faz na vida de pessoas por algo simples, que começou simples, mas qual seria o sentimento assim no coração ao pensar nesse legado que a EBEC deixou aí por 2 e talvez até mais gerações? Ruth, pode ser, Ruth. Bom, já pensamos do legado e pensamos o legado maior de EBEC é a visão de alcançar as crianças com o Evangelho. Isso deixamos com essa visão, essa paixão que nós temos. Eu tenho uma grande paixão por criança e vejo só criança no mundo e não os adultos nem jovens, não. Segundo seria produzir obreiros através de EBEC. Nós temos visto 2 gerações já e continua produzindo obreiros com uma paixão pelas crianças, pelo ministério. Podia ser maior. Talvez a gente precisa
enfatizar mais essa paixão. Mas quem nos deu essa, pelo menos para mim, compaixão para as crianças foi Deus, e Ele desenvolveu isso. E acho que o legado é essa visão de alcançar as crianças. Quando você falava desse legado, eu estava aqui lembrando como é que a IBEC chegou no meu radar, né, de visão. Enquanto membro na igreja em Casa Nova, o Gilson Castro, né, foi o responsável para conduzir o projeto, se eu não me engano, 95, acho que 1995. 95. Eu lembro que o programa foi aplicado tanto lá em Casa Nova, quanto também no início do trabalho lá em Sobradinho, da plantação da igreja lá em Sobradinho. Então, nós íamos com um grupo da igreja aos sábados, às vezes de Kombi, às vezes de, sei lá, e chegávamos para fazer a plantação também do método da IBEC, Evangelização de Crianças em Sobradinho. Então, sexta-feira em Casa Nova e sábado em Sobradinho. E nesse contexto, né, eu também cresci. Então, quando você está falando de influência sobre líderes, né, eu creio que eu tive um privilégio que talvez muitos pastores não têm, de crescer com esse ingrediente, com essa informação e com essa influência de ver a criança, o ministério infantil na igreja como algo importante, né? Então, eu também fui treinado no ministério local da igreja por meio da IBEC, né? Porque a gente sempre foi envolvido, até coordenando, dando lição, sendo coordenador, enfim. Eu acho que até sair para o seminário, a gente estava envolvido com o projeto de IBEC. Lembro que também, mesmo indo para o seminário, no nosso período de estudo, nós também trouxemos e aplicamos o projeto IBEC na Igreja Batista da Fé, o pastor Márcio, né? Então, assim, só ressaltando o legado, pelo menos eu vejo na minha vida e na vida de outros também, que cresceu nesse ambiente, que foi fomentado, né, nesse contexto. Então, só para acrescentar. Nessa Igreja da Fé, o missionário Fernando, que Sim. hoje atua em Exatamente. Venezuela, foi ele que nos abordou para pensar de colocar isso em espanhol para eles usarem. Olha aí. E está sendo fantástico lá. Exatamente. O Fernando foi meu colega de estudo, né? E trabalhamos juntos na coordenação da IBEC. E veja como o legado ultrapassou também as fronteiras geográficas, né? Na minha história pessoal, eu não tive, sim, contato mais forte com a IBEC, mas eu lembro muito que a época missionária Eliana e Vladimir, elas tinham contato com Cláudia e Ruth, e por conta desse contato traziam várias coisas necessárias à instrução de crianças para as chamadas EBFs. Foi no EBF onde eu conheci o Evangelho, um EBF de julho, né, no meio do ano, que geralmente as escolas fecham aqui na cidade, e naquela época uma turma grande de crianças, muitos de fato não floresceram no Evangelho, mas os que floresceram sabem da importância que é semear nessa idade. Por quê? Porque o mundo também está semeando, pastor. O mundo tem semeado de forma extremamente agressiva na mente das crianças, na forma como elas vão enxergar o mundo a partir das suas primeiras idades ali. Então, para conhecer o Evangelho, e eu já conheci com a idade de 11, 12 anos, já é uma idade que já é extremamente, digamos assim, limite para que pessoas possam influenciar a mente e deixar um estrago nesse sentido para a vida toda na mente de um pré-adolescente, né? E quanto mais cedo isso é trazido, 5, 6, 7 anos, melhor ainda para o engajamento dessa criança, futuro obreiro e servo de Deus na sua igreja, né? Então, mas continuando aqui nessa ideia do chamado para a IBEC, como nasceu a visão da IBEC? Houve algum episódio nesse início ou pessoa que marcou esse início da IBEC? Então, a IBEC realmente nasceu da necessidade
das nossas crianças naquela época em Juazeiro. Nós chegamos em Juazeiro em julho de 86. Então, até 90, nós tivemos trabalho com surdos lá e crianças. Então, partiu dessa necessidade de ter um ministério mais organizado, mais estruturado, e que, porque o estoque que eu trouxe do seminário, né, acabou. Então, naquela época era muito difícil. Hoje nós temos muito material disponível, mas naquela época era muito difícil. Até a PEC, para ter acesso, que eu nem conhecia bem. Então, pela própria necessidade das crianças de terem uma coisa mais organizada, estruturada, de saber o que vai aprender, com um objetivo mais profundo nas escrituras de aprendizagem, isso foi por isso que a gente foi atrás de material até fora do estado, né? Viajamos atrás. Então, foram essas as razões e o ponto inicial. Inclusive, a gente falou, Majara falou lá na igreja, ela tem o orgulho de dizer, foi por causa de mim, né, tia Cláudia. Mas aqueles meninos, a gente chamava os meninos e as meninas de teólogos, né? Porque a gente realmente tinha um trabalho no sábado, no domingo, na terça de discipulado, então era bem intenso o trabalho com crianças. Para você ter um ministério com crianças mais intenso, você tem que ter material para trabalhar. Então, foi essa a razão. Não é só uma revistinha que vai resolver. Que vai resolver. Eles crescem e eles cobram mais, né? Você tem uma coisa para dizer mais? Bom, nós também pensamos nos objetivos de evangelizar, de fundamentar eles numa teologia, né, saudável, e ensinar sobre missões. Por quê missões? Porque você tem que ensinar, uma vez que alguém conhece Jesus como Salvador, já tem uma ordem dele, qualquer idade. Isso é para falar de Cristo aos outros. Então, a gente estava à procura de ter isso para as crianças com quem nós trabalhávamos. Então, com relação ao início da EBEC, eu lembro que quando as primeiras ideias da EBEC surgiram para mim, lá na igreja na qual fazia parte, a Igreja Batista do Jardim Amazonas, uma curiosidade que sempre me veio à mente, até perguntei sobre a OANSE. Qual era a ligação que tinha com o Clube OANSE, que também era um trabalho realizado com crianças, talvez não no formato como vocês idealizaram e de fato implementaram, mas qual seria a relação, ou se é que tem uma relação com o Clube OANSE, que é muito conhecido no Brasil? A relação, o sentido de ter um programa estruturado como o OANSE, que pudesse ser usado semanalmente, e também eles têm uma parte muito boa de memorização das escrituras. E nós priorizamos também a memorização. Então, tem basicamente essa semelhança. O foco de OANSE é esse, como também missões, eles são muito fortes na obra missionária. Mas naquela época, essa semelhança nos deu um norte, a gente não pode negar, Sim. um norte para fazer todo o projeto, né? Só que nós tínhamos certos objetivos que queríamos alcançar. Por exemplo, nós queríamos centralizar a EBEC em lições, estudos bíblicos, livro por livro das Escrituras. Então, se você vê o programa de EBEC, a maior parte do tempo é o ensino da palavra de Deus, para eles terem essa visão global, geral, das Escrituras, né? Então, na verdade, teve esse deslumbre nesse sentido, de ter uma coisa estruturada, organizada.
Também tinha um fato que era muito caro, se conseguíssemos. Naquela época era mais caro do que hoje. E as missionárias tinham muito pouco para investir, porque não era igreja, era uma congregação pequena, não tinha parte financeira. Ok, e aproveitando aqui para fazer o link, elas estão expressando aqui o nascedouro do projeto e, recentemente, nós comemoramos 35 anos da existência da Igreja Batista Esperança, em Juazeiro. Então, todo esse contexto que fomenta o surgimento da EBEC se deu nesse contexto também dos fundamentos lançados da pregação do Evangelho às crianças e, logo na sequência, a chegada de adultos, né? Então, nossa igreja celebra 35 anos também, a partir do ano 90, onde a igreja já formatada, com liderança e já com essa supervisão de líderes, estabelece ali o seu nascimento oficial, né? Vou continuar aqui, irmão Marcos, e vou pedir só que, quando a irmã Cláudia for falar, se aproximar mais, que estão dizendo que quer ouvir sua voz melhor. Tá bom. Vamos aqui para o coração da EBEC. Vamos pensar aqui na proposta, e a pergunta-chave talvez seja essa. Por que evangelizar crianças? Por que o evangelho precisa chegar para as crianças? Eu sei que vários dados têm sido levantados, e talvez a irmã vai cooperar com isso, com essa informação, mas os ouvintes já ouviu falar sobre a janela 4x14? Né? Janela 4x14. Então, isso tem a ver com essa pergunta, por que o evangelho precisa chegar e por que essa evangelização direcionada às crianças? Okay. A primeira resposta que eu tenho é porque o Ministério de Crianças está presente tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. É claro que não vai ter uma classe de EBD ou um programa ou uma coisa assim. Mas, se você lê no Antigo Testamento, inúmeras vezes aparece crianças na história que mudaram a história. Deus usou crianças o tempo todo. E no Antigo e Novo Testamento, essa responsabilidade de ensinar a Bíblia à criança é muito forte, especialmente no Antigo Testamento. Você vê em Deuteronômio, Josué, Juízes, não é? E todo o Antigo Testamento enfatiza isso. E no Novo, levantar, né? Ao deitar, Deuteronômio 6 é incrível, né? Inculcar a palavra no coração da criança, para que as gerações pudessem passar para o filho e do filho para o neto, e assim continuasse a obra. No Novo Testamento, a gente tem também inúmeras referências, né? Jesus e as crianças. Eu gosto demais daquela que Jesus está no templo quando ele quebra tudo e os meninos começam a gritar Jesus, o filho de Davi, e os religiosos mandam eles calarem a boca, e ele diz, da boca das crianças vem o perfeito louvor. Isso é validar a criança. É incrível. Também o encontro de Jesus com as crianças, quando ele disse, deixai vir a mim, né, os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Isso não quer dizer que eles são salvos. Isso quer dizer que eles têm uma maior abertura e necessidade e facilidade de crer em Cristo, de receber a Cristo, de viver para Cristo. Isso é comprovado. Inclusive, ele não diz que o adulto que a criança se torne adulto para crer, como a gente acredita e como muitas pessoas, inclusive líderes, acreditam. Deixa ele crescer que ele vai tomar a sua decisão. Então, é o adulto que tem que se tornar como criança para crer no Evangelho. Então, essa validação de Cristo com a criança é muito preciosa. E aí você tem a história de Timóteo. Ele foi instruído com a avó e mãe em casa. Tu imagine elas lendo as Escrituras do Antigo Testamento para ele. E Paulo
faz a mesma coisa, né? Ele elogia o trabalho dessas duas mulheres e diz a fé que habitou no coração delas, que agora habita no teu. Então, e aí ele fala, né, que as crianças, que ele foi criado ouvindo as Escrituras para, através delas, das Escrituras, conhecer Jesus como Salvador. Outra coisa é que a criança precisa ser evangelizada porque ela é pecadora, tal qual o adulto. Então, já ouvi muita gente até pregando que a criança é inocente e que ela só precisa tomar uma decisão quando ela crescer. Então, ela é essencialmente pecadora, desde o seu nascimento, como diz Salmo 51:5. Eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E outra razão é porque as crianças precisam de uma base sólida das Escrituras para elas reagirem a este mundo. Sim. Elas estão vivendo num mundo caído, num mundo moralmente destruído, então ateísta, né? Recebendo toda sorte de doutrinação contra Deus e aprendendo a se rebelar contra Deus. Então, nós precisamos, essa mensagem tem que ser urgente. Não é deixar para amanhã. Você já pode falar de Cristo para uma criança quando ela nasce. E hoje, me permita, Cláudio, só uma parte aqui. Hoje, as pessoas têm falado muito em adultização. Ou seja, a criança tem que se expressar como adulto o mais rápido possível e até coisas sensuais, enfim, pecaminosas à luz das Escrituras. E quando o Evangelho chega numa fase tenra de idade, é muito, muito mais produtivo do que chegar no momento em que o mundo já teve essa adultização precoce na vida de uma criança, né? Até na maneira de vestir. Sim. Eu tenho falado com muitas mães sobre isso, especialmente de meninas. Olha como você veste as suas meninas, como você usa, não é, coisas de pintar o rosto e tudo, porque você está adultizando ela, tanto verbalmente, tanto esteticamente. Nós temos visto roupas de meninas que são realmente adultas. Então, essa adultização vai afastá-la e vai acelerar, não é, pular etapas que não deveria na vida da criança. Eu acredito que isso endurece o coração dela, porque aí vem a vaidade, vem o desejo de participar de tudo isso. Mas pode ser diferente com uma base sólida, um fio de quem é Deus e da vontade de agradar a Ele. E passar isso em vez de agradar o homem. Eu penso assim. Agora, eu sempre digo que uma programação, uma vez por semana, 2 vezes por semana, não é a resposta e nem vai surtir o efeito que nós queremos. Sim. É preciso um trabalho mais intenso da igreja, como discipulado, como chegar mais perto dessas crianças. Por exemplo, eu gosto muito da ideia de adotar crianças que têm família que não é crente, chegar junto da família dela, porque se você ganha a família dela, ela vai ter mais apoio para a sua vida cristã. Quando ela escuta, ela vai para a igreja e ela não volta em outros dias de culto, ela vai para casa e ela é imersa naquele mundo e naquela família que não conhece o Evangelho, é mais difícil quando a criança, por exemplo, se converte. Nós discutimos até isso, não foi, pastor Reginaldo? Certa vez, acho que foi o senhor que comentou, que quando o pai se converte, né, poderia esclarecer como é que essa estatística tem sido comprovada? Existe uma leitura feita que o movimento de conversão das crianças, e aí quando elas estão sozinhas, elas não têm o acompanhamento paterno nem da mãe, né? Então, o índice de permanência ele fica um pouco mais baixo. Aí ele faz a comparação quando tem a mãe, por exemplo, convertida. Então, eleva um pouquinho. Mas aí a pesquisa constatou que quando é a figura do pai,
Faz toda a diferença. Aí eleva bastante, vai para 90% a eficácia nesse acompanhamento, porque não é só lançar semente do Evangelho, a gente tem o trabalho agora do discipulado, né? Essa caminhada dia a dia, como o próprio texto de Deuteronômio afirma, né? Então, é ao deitar, é o caminhar, é o levantar, é sentado da ideia de algo mais formal, né? Mas as outras formas relatadas no texto é informal. Você não precisa sentar aí, senta aqui, vai ter uma aula de Bíblia aqui para você, né? Então, fala que são as oportunidades do dia a dia, no contexto de uma família, no contexto onde o Evangelho é o centro e está moldando toda a realidade familiar e a perspectiva do mundo, de trabalho, enfim. Então, é interessante essa abordagem. Faz toda a diferença, né? Eu estava pensando no nosso trabalho em Vila Eduardo, quando tivemos EBEC. Não era só... Nós estávamos com também futebol na segunda e na terça-feira com crianças. E era um tempo muito gostoso, porque você estava jogando, mas nós estávamos sentando, conversando com as crianças, e a maioria daquelas crianças vinham de casas que não conheciam, né, que não eram igrejados nem nada. Então, nós tivemos esse vínculo com aquelas crianças. Durante a semana. E então, o máximo que você pode inculcar, o melhor. E pensando nesse coração do Ministério da EBEC, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui mais do lado prático. Como vocês poderiam citar alguma história de alguma conversão de criança que marcou profundamente o ministério de vocês? Eu queria ouvir, se possível, de Cláudia e de Ruth. Um exemplo de uma criança, não quiser citar o nome, sem problema, mas de um exemplo que ficou marcado. Como o ministério do Evangelho foi eficaz na vida dessa pessoa? O que vem à mente, para mim, foi no trabalho, quando nós trabalhamos em Lem. Tinha um menino que veio, não sei se devo dizer o nome. Não tem problema. Mas, não? O nome dele é Kevin, e durante o tempo que ele estava lá, ele se converteu, mas logo a preocupação dele era a família. E no decorrer do tempo, ele ganhou. Ele diz: mãe, você tem que ir para a igreja. Você tem que ouvir de Jesus Cristo. Isso me marcou muito. Ele também fazia parte da escola dominical que eu ensinava 9 a 11 anos. E tinha um grupo de 5 meninos que desafiava, queriam aprender, queriam, né, comprar Bíblias desafiando os professores da EBEC e também a mim, né? Mas ele que me impactou muito, porque ele, logo que ele conheceu Cristo, ele se virou missionário na família dele. Então, a família até hoje está na igreja firme. Então, esse, né, tem vários, mas o Kevin me marcou. E claro. Outra pessoa foi Rosilene. Sim. Rosilene e Edileuza foram 2 moças em Juazeiro. A Rosilene tinha 8, 9 anos, a Edileuza acho que tinha uns 13. E a Juniete mudou de Juazeiro 3 por providência de Deus, quando a gente olha para trás e vê a história. Sim. Deus guiando, Deus conduzindo, para morar num bairro... como era o nome do bairro? Maringá. Inclusive, a gente fica chorando porque lá não tem uma igreja. Então, ela foi morar lá e ela ganhou essas 2 meninas. Ela levava de Maringá para o 3, semanalmente. Inclusive, eram 3 irmãs, porque tinha Linda. Linda também está na igreja. 3 irmãzinhas. E elas assistiram à EBEC, né? Junieta era, como a mãe dela dizia, barata de igreja, né? Então, Juniete conseguiu levar essas 3 meninas para a igreja, eram colegas de classe na escola, e elas se converteram.
Rosilene e Edileuza são missionárias, uma é esposa do pastor, outra é missionária, e Rosilene tem feito uma obra maravilhosa com a EBEC no centro-sul do Ceará. Ela é a líder, ela é a coordenadora, ela que faz todos os treinamentos, e é brilhante o trabalho que ela faz. Então, ela herdou essa visão, ela se converteu na EBEC, herdou essa visão, e hoje ela é um braço forte para nós no ministério. Então, coisas assim marcam a vida da gente. A gente não pode medir o que Deus tem feito. De vez em quando você chega em casa nova, um está sendo coordenador, por exemplo, a coordenadora, olha, eu fui aluna de EBEC. Então, servindo a igreja local, porque foi alcançado pelo trabalho, pelo ministério infantil. Não somente EBEC, mas em outros ministérios infantis. Ok. Eu estou pensando aqui, talvez, em alguns que estão nos acompanhando, essa conversa sobre o Evangelho ser a maior necessidade de uma criança. E aqui a gente vai pensar em duas abordagens. Vamos pensar na abordagem da família e vamos pensar na abordagem da igreja. A gente está nessa conversa mais aqui eclesiástica, vamos por assim dizer. Então, vou fazer a pergunta para a missionária Ruth. Para que esse evangelho ele seja semeado, seja plantado, e até mesmo se vier a conversão, ele seja acompanhado, regado nesse trabalho de vivência do evangelho, quais são os conselhos que a irmã pode dar para alguém da família que deseja desenvolver essa visão mais intencional do evangelho como sendo a maior necessidade? As crianças têm necessidades de escola, então todo mundo faz, papai e mamãe faz o esforço, derruba da cama se for o caso, né? Tem que ir para a escola. Está reclamando que está cansada, tem que ir para a escola. Estudar a prova, né? tarefa. E tal, e tem que fazer aquele trabalho, fazer a tarefa, e outras questões que a gente julga, e de fato são necessidades reais. Os pais se preocupam com a alimentação, os pais se preocupam com a saúde, os pais se preocupam com outras demandas, aula de inglês, natação, esporte e tal, e está pensando no desempenho desse filho, mas ainda não se preocupou ainda com a maior necessidade que é do evangelho. Como que uma família pode conduzir esse processo para centrar o evangelho no coração dos seus filhos? E a segunda pergunta vai para a missionária Cláudia, da perspectiva de igreja. Líderes ou até pastores que estão aqui nos acompanhando, ou irmãos que estão também preocupados como melhor alcançar e centrar o evangelho no coração das crianças da nossa comunidade, da nossa igreja. O que devemos fazer? Então, passos práticos, conselhos, orientações nesse sentido. Bom, em pensar nisso, eu acredito que começa com sua vida particular com Deus. Cada pai, né? Tanto a mãe como o pai precisa ter esse amor, essa intimidade com Deus primeiro. Porque se você valoriza seu relacionamento com Deus, seus filhos automaticamente vão ver isso. Eu vi meu pai ajoelhado orando. Então, isso incentiva você a fazer a mesma coisa como criança. Você vai copiar. Então, eu acho que a falha é em nós termos um relacionamento profundo, íntimo, visível, com Deus e visível para as crianças. É aquela história, alguém só pode dar o que já tem. Exatamente. Então, não é o pai, mas também é a mãe. Né? Tem aquela história da mãe que, quando ela precisava estar com Deus, ela tinha um avental e ela orava. E os meninos viam. Era o sinal, né? Exato. Se ela está com o avental ali, não atrapalhe mamãe. Mas, assim, leitura
ter um tempo devocional pessoalmente. Assim, porque esse relacionamento íntimo com Deus é maravilhoso. E você até eles podem ver que brilha nos seus olhos, que brilha no seu comportamento. Sim, você vai errar, mas você vai corrigir também na frente deles o seu erro com seu filho. Me perdoe, eu perdi a minha paciência. Isso é assim, você viver o Evangelho, né? Tem aquele cante, o que o menino vai ser, o que a menina vai ser, depende da nossa vida exemplar. Começa aí. E não descartar que eles também precisam de tempo com Deus. Então, olha, esse tempo de família tem que ser prioridade, de sentar, ler as Escrituras, vibrar com isso. Você mesmo vibrando, você vai passar isso, uma paixão, um desejo para eles terem o mesmo relacionamento com Deus. A gente prioriza essas outras coisas. Uhum. Você se desgasta para deixar seu filho aqui, mas não está se preocupando. Uhum. Então, isso é um reflexo, eu acho, da sua própria vida. Uhum. Mas se você... Não, Deus está em primeiro lugar. Não minha esposa, não meus filhos, eles vão ver isso. Uhum. E eu acho que quando a gente faz isso, vai automaticamente ir para o filho desejar. Aí você ensina. Tem que ter tempo com Deus todo dia. É algo mais natural, né? Fica mais natural do que algo simplesmente mecânico, Sim, forçado. Não vem forçado, não vem... Ai, mamãe está no quarto, lendo, né? Eu acordei cedo, mamãe estava... Ou papai, eu vi papai no escritório, né? Ele deve, né? Por quê? Aí vem as perguntas, aí os pais têm a oportunidade de... minha opinião nisso daí, e ter tempo com a família, ter tempo... Ensina eles a ter tempo com Deus. Uhum. Você pode fazer. Na minha classe eu fiz isso. Né? E eu quero ressaltar que mesmo que a gente olhe para a realidade de famílias com dificuldade, né, até mesmo famílias cristãs com dificuldade de dominar essa competência, né, da vida pessoal, devocional, vamos dizer assim, né? Infelizmente, a gente tem um cristianismo que nos ensinou muito a ir para a igreja, né? Mas a gente tem dificuldade no dia a dia de dominar essa competência do tempo com Deus, de abrir as Escrituras, de retirar dela o alimento, essa conversa de Deus com o nosso coração. E essa devoção, quando ela é de fato prazerosa, ela é multiplicada, ou ela repercute, né? Ela impacta, né? Mas eu também preciso ressaltar que em vários contextos onde crianças não têm esse exemplo, Deus, com a sua graça e misericórdia, Ele levanta pais espirituais. Sim. Né? Sim, então, assim, eu tive essa experiência, apesar dos meus pais não serem crentes. Deus levanta dentro da comunidade da igreja, né? Levanta missionárias também, missionários que apacentam, né? Claro, de forma mais limitada, mas consegue apacentar esse cuidado espiritual. Então, Deus sempre é gracioso em preservar crianças que estão indo só para a igreja, ou que teria todos os motivos para não ir, mas vai porque está lá a centelha, está lá na chama do Evangelho. Então, mas se qualquer pessoa pode ver a sua prioridade, e se sua prioridade é passar tempo com o seu melhor amigo, com seu Senhor, Salvador, né? Você pode passar para qualquer pessoa. E eu acho que falta isso em nós. Né?
assim, esse vigor de tá aprendendo. Pode ser um versículo. Mas se você deixa para o fim do dia, o que você leu era o que ele queria lhe dizer antes para você passar melhor o dia. Eu penso. Né? Então vamos agora sair da responsabilidade do contexto familiar e vamos para a visão da igreja. E aí, os líderes da igreja, os irmãos estão... Como é que a gente centra o evangelho no coração das crianças por meio do ministério da igreja? O que a irmã pode dar de conselho, direção, né? A primeira coisa que eu vejo é que a liderança precisa ver a criança como imagem e semelhança de Deus, pecadora, que precisa ser resgatada, né? Especialmente a criança. Eu digo até mais do que o adulto, né? Por causa da vida que elas têm pressionada por este mundo e o que elas estão vivendo. Então, a igreja precisa, a liderança precisa ter essa visão. Eu já conversei com pessoas que dizem, olha, eu gostaria de começar um ministério infantil na minha igreja. Dá para você me ajudar e tal? Eu digo, precisa falar com o seu pastor, precisa falar com a liderança. Eles têm que partir deles essa visão. Porque, de um certo sentido, uma pessoa que não está alinhada com a visão da igreja vai ser mais difícil. Então, a diretoria, o pastor e todos que fazem essa liderança devem ter essa visão de alcançar as crianças. Se a igreja tem essa visão, ela vai abraçar o ministério, ela vai investir no ministério. O pastor vai ser pastor das crianças. Então, é preciso esse envolvimento, essa visão partir da liderança da igreja e abrir suas portas. Então, as crianças precisam ser integradas à igreja, não somente naqueles dias, se vai ter EBEC, se vai ter outro tipo de ministério durante a semana. Muitas igrejas perguntam por que as crianças só vão para a EBEC ou só para a OANSE. Porque elas não estão presentes na igreja. Às vezes, até crianças que fazem decisão, se convertem, recebem, abraçam o evangelho, mas elas não têm esse amparo da família e ajuda e acompanhamento para levá-la à igreja. Então, qual é o papel da igreja? Trazer essas crianças, fazer algum tipo de estratégia e trazê-las para a igreja. Nós temos histórias marcantes como Dona Janete, né? Dona Janete missionária. Uma pessoa passava de carro e levava ela para a igreja todo domingo. Todo domingo. Ela era de uma família que não conhecia Cristo. E ela se converteu e se tornou, até hoje, com 90 anos, ainda está servindo o Senhor. Então, a igreja precisa tomar esse passo de abrir as portas, abrir o coração, abrir as finanças, estar disposto a investir e ver como um ministério da igreja, integrar a criança à igreja e todo mundo está alinhado com o mesmo pensamento. Adotar, na verdade. Os pais espirituais, né? Pais espirituais. Lembra a história de Alexandro, que Carlinhos adotou literalmente Alexandro. Alexandro era um menino, vivia na rua, amarelinho, não tinha comida, inteligentíssimo, estava quase indo para as drogas, para qualquer coisa assim. E Carlinhos abraçou ele, a família, até hoje ele chama de pai. Abraçou esse menino, nós abraçamos. Um dia comia numa casa, outro dia comia lá em casa. Então, isso é muito importante para a criança. Cláudia, aproveitando esse adendo que você fez sobre a igreja, o papel da igreja, da liderança também da igreja, aí aqui cabe, vocês têm propriedade para falar e até admoestar quem está nos ouvindo, cabe uma demonstração de vocês para aqueles que subestimam a importância de investir no ministério infantil. Como vocês admoestariam pessoas, líderes, talvez pastores, que subestimam o ministério infantil? Do que eu entendi é que não
Não vejam a criança como necessitada e que pode ser uma bênção na igreja. Não isso é tão importante no não é momento, tão as prioridades da importante, igreja as estão voltadas para outros movimentos. Olhe, o futuro, o presente, eu penso assim, que eu não gosto de dizer o futuro só, mas o presente e o futuro da igreja é a nova geração. E se você não tem todas as gerações na igreja, essa igreja vai morrer. Então, eu já fui em igreja em Salvador, graças a Deus, hoje é bem diferente. Nós chegamos lá e nós quase choramos. Só tinha idosos. E eu disse a Ruth, essa igreja vai morrer. E a gente queria ir para a classe de crianças até, era domingo de manhã. E eu perguntei à liderança, onde é a classe de criança? Não tem. Olha. Então, assim, subestimar a criança, eu me lembro quando eu era criança, que seu Géry me via como pessoa. E ele tinha uma perspectiva para a minha vida que eu não tinha, de um dia servir a Deus. E ele gastava a gasolina dele para ir na minha casa, que era longe, para me levar para os cultos, para as classes que eles faziam. Então, ele me viu como uma pessoa, naquela idade, já fazendo parte, que podia fazer parte do reino de Deus. Então, as crianças, elas são tanto o presente como o que será de Juazeiro se não tiver uma nova geração. Crianças, adolescentes, você chega lá e você vê os grupos sendo treinadas, sendo instruídas na palavra. E quando essa idade, essa fase passar, a outra está acompanhando. A gente viu isso em Moçambique. Nitidamente. Hoje, as crianças que eu vi em Moçambique, eles são os líderes. São os líderes hoje. Mozinho só está liderando de longe. Eles estão fazendo todo o trabalho. João Chico era uma criança. João Chico, né? Então, mas você tem não que... pode subestimar a liderança tem que ter essa vontade. Essa visão. Tem que ver essa visão. Então, não vai para frente. Talvez cabe aqui um acréscimo, porque esse olhar o mundo já tem. Já tem. Esse olhar o mundo já tem, né? O investimento 24 hoje. horas. 24 horas. Pensando em Moçambique, eu lembro que uma das experiências lá com o Mozinho no orfanato, lá no Centro Infantil Ebenezer, chegou lá um grupo lá dos islâmicos lá, né? E eles queriam comprar a estrutura do orfanato, porque eles queriam ter acesso às crianças. Quanto mais crianças eles acessam para ensinar, melhor para eles. Eles já enxergam essas crianças com esse potencial futuro, né? E o que eles estavam fazendo? Eles selecionavam e enviavam esses adolescentes, jovens, para o Iraque, para outros contextos. Treina essa turma em áreas específicas do governo, para que eles, ao voltar, né, ou ao voltarem, né, eles assumam posições estratégicas e, de modo estratégico, eles vão tendo o domínio, o controle, que é o que aconteceu e está acontecendo agora em realidades como Moçambique e tantas outras, né? Então, a média de um brasileiro hoje, por exemplo, que é 1,4, talvez, de filhos, enquanto eles estão multiplicando. 8 pontos, né? Alguma coisa. Então, eles conseguem ver as crianças nessa perspectiva de potencial futuro, mas já de uma realidade presente, né? Tem até um livro, pastor, só colocando aqui, que fala justamente sobre isso. Claro que é no contexto de pedagogia, de escola, mas se aplica também. Quem governa a escola, governa o mundo. Ou seja, a ideia de que quem chega primeiro e coloca as instruções iniciais ali para aquela turma, certamente vai ter influência maior para os anos que se seguirão na vida delas. E eu me lembro daquela época que nós começamos, não era tão forte. O mundo ainda não tinha despertado dessa forma que está hoje. E nós estamos para trás. Até o nosso Brasil, né, o nosso Estado, da perspectiva de Estado mesmo, né, os programas aí que cada vez mais é o tempo das crianças em escola, né, Menos tempo integral, em casa e mais tempo na escola. Um pouquinho mais fora do contexto aí do controle dos pais. E aí caberia o Esperança Toque, talvez, pastor, do homeschooling. Olha aí. Como trabalhar isso
de forma pedagógica na vida das crianças, um ensino fundamentado nas Escrituras, né? Exatamente. Vai ter vários temas e a gente vai estar anunciando em breve as temáticas das próximas semanas. Portanto, você que está nos acompanhando, por favor, ore por nós, nossos convidados, e nós queremos, por meio desse instrumento, nos posicionar também em áreas outras que não apenas especificamente no contexto eclesiástico. Hoje nós estamos aqui pautando o tema do Evangelho centrado na criança, entendendo que a maior necessidade que ela tem é do Evangelho. Então, a gente está aproveitando para conversar em torno desse ministério chamado EBEC, Escola Evangelizadora de Criança. Nós temos esse programa sendo realizado em várias igrejas aqui do Vale do São Francisco, igrejas batistas regulares, e isso ocorre semanalmente. É um programa de 4 anos, onde o aluno estuda toda a Bíblia. Vocês poderiam falar em detalhe, para quem está nos assistindo, de repente alguém que não conhece, essa divisão, esse planejamento, esse projeto pedagógico, como é que ele acontece e qual é a perspectiva ao findar? O que vocês pensam que esse aluno, quando passa pelo curso, no final, o que fica, né? Qual é a contribuição, qual é a marca deixada na vida dessas crianças? Então, a EBEC é um programa que acontece semanalmente, são 2 horas, inclusive alguns acham demais, mas eu acho que deveria ser até mais, tem igrejas que até aumentam para 2h30 por causa da memorização, mas o que norteia a EBEC é o ensino da Bíblia, semanalmente, e todo o programa ocorre centralizado nessa lição, tanto a memorização como as outras atividades. Então, tem uma programação bem ativa, a criança não fica fazendo uma coisa só o tempo todo, mas ela está no ensino da Bíblia, depois ela passa para reflexão, depois ela passa para memorização, depois para atividade, para os jogos e brincadeiras. Então, não é uma coisa parada, é uma coisa bem dinâmica para as crianças. O foco, como eu disse, é o ensino das Escrituras. Em 4 anos, elas têm um panorama geral de Gênesis a Apocalipse. É claro que a gente não detalhou porque ia passar o resto da vida, né? Sim. Mas eu acredito que é como uma leitura do panorama das Escrituras. Então, uma criança que teve uma boa instrução em EBEC, no final dos 4 anos, ela tem uma visão muito boa de livro por livro. Por exemplo, temas, as histórias, o foco daquele livro. Até a minha sobrinha de 5 aninhos, ela chegou para mim, quem escreveu Romanos foi Paulo. Então, algo assim bem dinâmico, eles aprendem. E hoje está sendo mais difícil essa dinâmica da aprendizagem por conta da falta de paciência da criança. Hoje eu vi um estudo mais longo. Eu me lembro no passado que era bem maior e que as crianças tinham mais a paciência de escutar e estudar e memorizar, principalmente. Hoje a inquietação Hoje a inquietação é maior, né? e a gente tem que fazer muitas dinâmicas para poder eles reterem o conhecimento. Mas o foco é esse, é conhecer as Escrituras, o Deus Criador de todas as coisas. A Bíblia tem 4 pilares, né? Criação, queda, redenção e restauração. E a gente tenta preencher essas lacunas com as lições bíblicas. E eles podem ver esse plano de Deus de redenção durante todo o tempo que eles estão estudando a Bíblia. Então, a parte mais difícil que eu vejo agora é por conta dessa impaciência de criança sentar, de criança ter atenção. Então, a gente está vendo que está mais difícil agora. Uhum. Mas, eu sempre digo, nós não podemos, por causa disso, deixar de ensinar. Porque uma criança que, depois de 4 anos que está em EBEC, ela pode sentar no culto domingo à noite e entender a pregação. Uhum.
Eu já vi crianças que o pastor está pregando em Levítico, ele sabe o que ele está dizendo. Ele está pregando sobre o tabernáculo, ele sabe o que está dizendo. Ele sabe o que está dizendo o profeta Isaías. Nós visitamos um EBEC no sítio, que tem lá em Aurora, tem 6 criancinhas. É realmente no sítio, são 2 moças que fazem o trabalho muito bom. E uma das criancinhas bem pequenininhas sabia falar sobre o profeta Isaías. Eu fiquei encantada. Fazendo a atividade, falando sobre o profeta. E era a lição da promessa do Salvador, que ele viria nascer de uma virgem. Então, é extraordinário. Nós temos uma geração, eu chamo de iletrada biblicamente, até adultos, né? Então, analfabetos, nesse sentido, né? E crianças que estão na EBEC, eles não são analfabetos bíblicos, se ele acompanha o programa direitinho. Sim. Agora, o programa não é só 4 anos, porque é rotativo. E, assim, quando você começa, vamos dizer, aos 4 anos, quando você tem 8 anos, você está relembrando ou repetindo a lição, mas a um nível diferente, atingindo outras coisas que a criança está passando. E nós estudamos, os 4 anos são divididos em estudar uma parte do Velho Testamento e outra parte do Novo. Foi montado dessa forma porque tem ligação, é interligado. Por exemplo, quando você fala do sacerdote, sumo sacerdote, aí quando nos evangelhos vai descobrir, eles vão estudar quem é o nosso sumo sacerdote, é Cristo. Então, no primeiro ano, eles vão estudar o Pentateuco e os evangelhos. No segundo ano, os livros históricos e Atos. Aí, no terceiro, os livros poéticos, Profetas Maiores e Cartas de Paulo. Aí, no quarto ano, eles estudam Profetas Menores, Cartas Gerais e Apocalipse. Aí, depois de 4 anos, já se repete isso. Você vê na Bíblia que Jesus até repetiu muitas vezes, porque a gente esquece. E daqui para eles terminarem com 14 anos, eu acho que tem uma base muito forte da Bíblia, que pode, assim, ir mais para frente. A Rosilene foi para o seminário e ela disse, foi bom ter aquela base toda. E essa associação que vocês fazem do Antigo Testamento com o Novo Testamento é fundamental para a criança depois entender por que o sacrifício de Cristo foi tão eficaz, por causa do histórico do povo de Israel, que precisava de um sacrifício para aquela ocasião, mas a ocasião vindoura, com toda a honra que é dada a Cristo como nosso sacrifício supremo, né? Então, tudo isso tem uma ligação que na cabeça da criança vai fazer sentido ao longo do tempo. E as atividades são de acordo com... são no mesmo tema, mas de acordo com a idade. Então, se você vai estudar a criação e tal, já os de 12 a 14 anos já vão ser desafiados a pensar diferente. Só uma coisa, uma professora me abordou essa semana, ela é coordenadora de EBEC, e ela disse assim, eu estou muito preocupada porque as crianças veem a história da criação de 4 em 4 anos. E para o momento que eles estão vivendo na escola, toda essa filosofia ateísta, a evolução, né? A evolução e tudo isso, entre outros assuntos. E eu disse para ela, o ideal era que as outras atividades da igreja com as crianças pudessem fazer um estudo mais detalhado disso, passo a passo, com uma ênfase maior, por exemplo, da criação. E ela deu a ideia, ela disse, olha, podia trabalhar na escola dominical o Deus Criador visto em Salmos, em Isaías, e
todos aqueles textos que falam do Deus Criador que criou as estrelas e tudo. Então, é bom a gente pensar nisso, de não somente ter o trabalho de EBEC, mas acompanhar com outros trabalhos que também estão fundamentando aquelas lições, né? Para reforço, porque não é tão detalhado. Então, precisa mais, por causa da pressão que eles têm na escola, e para eles defenderem a fé, mas ser apologistas. Nós detalhamos, né? Pelo fato de ter escola dominical, que muitas vezes vão mais detalhes. Então, nós queríamos dar um panorama para... Marcão, tem chance aí do pessoal que está nos acompanhando fazer alguma pergunta? Eu creio que se vocês entrarem na página do YouTube, de onde está sendo transmitido, certamente está lá o lugar de comentários e vocês podem... estamos aqui já chegando ao final, mas ainda dá um tempinho de vocês mandarem alguma pergunta para que a gente possa aqui responder dentro do tempo que a gente dispomos ainda. Beleza. O que mais? Eu tenho uma pergunta aqui que é já bem para o final. Eu vou deixar ela reservada um pouquinho para o término, um fechamento aqui. Pronto. Eu quero aproveitar a oportunidade para aqui nos posicionar como igreja. Principalmente aqui eu estou pensando como a nossa igreja, Batista Esperança, tanto em Juazeiro e Petrolina. Então, nós temos semanalmente, toda sexta-feira, às 19h15, nós temos a EBEC acontecendo no bairro Tancredo Neves. E nós temos uma equipe de professores. Esse ano nós estamos treinando, né, um adolescente que já se tornou jovem, mas a sua primeira experiência ele já estudou muito... né, já passou por essas fases da EBEC e hoje ele está coordenando, né, junto com o apoio daqueles que são mais veteranos, que é o Dominique. Então está lá o Dominique com a sua equipe de coordenadores e de professores disponíveis e também aguardando a sua visita. Caso você está nos acompanhando aqui, tem algum familiar que tem filhos, então serão muito bem-vindos. Além da sexta-feira, nós temos a nossa escola dominical às 10 horas. Novamente, ofertamos uma proposta de ensino para as crianças. E à noite nós temos o culto de adoração às 19 horas. E, geralmente, nós estamos encorajando agora a turminha maior a permanecer e adorar com seus pais. Temos uma divisão de 6 anos para baixo, né? Mas a gente já está encorajando, porque a gente já teve 2 momentos, sexta e domingo, pela manhã, eles estavam em sala e agora eles estão em família com os adultos, adorando, aprendendo a adorar a Deus junto com a família, com os adultos, ouvindo mensagem. Inclusive, ontem, aqui na Nova Petrolina, tive o privilégio de estar lá e tinha 2 crianças lá. Ao sair do culto, logo na porta me encontrei com uma delas. E eu fiz questão de perguntar: você aprendeu alguma coisa de tudo que eu falei? E ela respondeu: eu aprendi. Aí eu disse: o que você aprendeu? Eu aprendi que Jesus é o médico. Oh. Aí eu disse: e ele cura de quê? Ele cura do pecado. Eu disse: e o pecado causa que doença? Não, causa a morte eterna. E eu disse: para ser curado tem que fazer o quê? Não tem que se arrepender dos seus pecados. Eu disse: alguém já lhe ensinou isso antes? Você já aprendeu de alguém? Não, eu aprendi aqui hoje. Olha, muito bem. Então, assim, aquela ideia de que a gente acha que as crianças não são capazes de aprender, né? Subestimamos, né? Então, Nova Petrolina, nós temos a nossa igreja também ali e a partir do próximo domingo, se Deus permitir, nós estamos também trazendo a proposta do ensino bíblico, o encontro com a palavra às 9 horas. Então, nós estamos inserindo dentro da caminhada da igreja esse momento em que nós julgamos agora ser necessário de reunir o nosso povo em torno da palavra de Deus, porque é a palavra que chama, é a palavra que convence, é a palavra que converte, é a palavra que conforta, é a palavra que é dinâmica, que transforma e que une, que faz tudo, é a palavra. Então, nós estamos comprometidos em colocar a palavra de Deus no alcance daqueles que estão entre nós. Então, não só as crianças,
mas também as famílias, os adultos. Então, eu quero aproveitar a oportunidade aqui para deixar esse recado, que dentro do nosso contexto de igrejas batistas regulares aqui no Vale do São Francisco tem sido o nosso padrão, né? Um posicionamento de uma igreja simples, conservadora na sua prática litúrgica, mas com o seu compromisso, não só de trazer a palavra de Deus, não apenas que você conheça a Bíblia, mas que você também pode conhecer a teologia que está ali por detrás, o que nós devemos aprender sobre Deus, e também, mais importante, é como que a Escritura apresenta a pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Então, eu aproveito aqui para fazer menção e pedir que você, porventura, tenha alguém que queira recomendar. As crianças, nós temos essa programação e elas podem participar conosco. Então, pastor Reginaldo e demais que nos escutam também, nós temos aqui algumas pessoas já comentando a respeito da nossa transmissão de hoje. Muito obrigado aí aos irmãos que entraram nos comentários. Pastor Silvani elogiam aqui o trabalho de Ruth e Cláudia, dedicando esses anos de entrega missionária à causa do Senhor em nosso vale e outros lugares do Brasil. Os irmãos Gilson Castro, Marjara, inclusive a Marjara faz uma pergunta aqui, e aí uma pergunta bem prática na aplicação da EBEC nas igrejas. Poderia explicar como uma igreja pode solicitar o trabalho da EBEC em sua igreja local? Como se dá essa questão de treinamentos e custos para a igreja? É a Marjara que pergunta. Então, a igreja, a liderança deve estar ciente, né? A gente prioriza isso. E nós temos treinadores de EBEC. Então, o treinador mais próximo da região entra em contato conosco, faz o convite e a gente pode disponibilizar alguma data que esteja em encaixe com a da igreja e a gente dá. O treinamento leva 8 horas, 6 a 8 horas, né? Pode ser no final de semana ou no meio, dependendo da agenda, nossa agenda ou de quem está mais próximo para fazer esse treinamento. Mas é possível entrar em contato com a gente. Despesas, após o treinamento, se a igreja quer, né, então, quer usar um material e começar a EBEC, aí a gente disponibiliza os livros e dá o valor e tudo assim. Mais alguma pergunta aí? No chat a gente só não tem mais nenhuma pergunta, mas temos aqui vários comentários de irmãos. Nívia, por exemplo, comenta que é sempre bom relembrar verdades que precisamos cultivar em nossas vidas, principalmente as verdades que foram ditas aqui a respeito do cuidado com as crianças. A irmã Meire também, essas missionárias são presentes de Deus para nós. Fica aqui a gratidão de muitas pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, pela vida de vocês, pelo ministério que graciosamente Deus concedeu em suas vidas. Caminhando para o final, eu tenho uma pergunta aqui. Não sei se o pastor Reginaldo tem mais. Pode fazer, algo acho a que já está no tempo aí para a gente não delongar muito. A pergunta é uma pergunta bem simples, mas é uma pergunta que eu creio que vai edificar bastante as pessoas que estão nos escutando, nos vendo nesse momento. O que é que mantém o coração de vocês fiel e apaixonado por essa missão, mesmo após tantos anos já de caminhada? Amor a Cristo. É o amor ao nosso Salvador, a sua palavra. Eu sempre digo a Ruth que o combustível mais importante para manter esse foguinho aceso de missões é paixão por Deus, pela sua palavra, e paixão pelo reino, pelo trabalho dele. Então, John Piper, ele gosta muito de um livro que ele tem, que ele diz que o prazer de ver as nações adorando o Criador. Então, essa paixão deve ser nutrida dia após dia. E sempre que eu vou ensinar as crianças ou qualquer grupo, essa paixão não é menor, ela se torna maior. Então, para mim, Davi dizia sempre, diz nos Salmos, que a palavra é quem dava conforto, alegria,
e era o deleite, mesmo ele estando em circunstâncias horríveis. Mas a palavra de Deus é que nos mantém esse gás e esse combustível. Se nós nos afastamos dela, pode morrer essa chama. Então, nós vemos professores cansados e desmotivados, e muitas vezes eu pergunto, você está em contato com a palavra? Ela está sendo seu alimento diariamente, ou seja, todo o tempo? Então, esse é o combustível da vida do pastor, né? A oração, estar aos pés do Senhor, andando com Ele. Eu acho que é os dois grandes mandamentos. Primeiro, amar, mas é um amor com intensidade. Assim, ter um prazer. E também com isso vem um prazer de amar um ao outro, inclusive as crianças, né? Abaixa seus olhos e vê. Eu amo crianças, eles são muito, muito especial. Mas eu acho que é a partir do seu tempo com Deus. Tem que ser. E assim, ele lhe leva para um patamar mais alto com o desejo de fazer mais. Eu já tenho uns projetos, mas eu já estou... né? Mas eu quero ser usada até... né? Quando vocês estão descrevendo que o que mantém a chama acesa é essa busca de amor por Jesus, porventura alguém está nos ouvindo e talvez esteja se achando apagado, tá seco e precisa desse encorajamento. Algo aconteceu com vocês nessa trajetória de 35 anos que vocês perceberam que estavam olhando para outra direção, ou vários motivos podem ser levantados para desmotivar, e vocês tomaram uma atitude de retorno, de revisitar esse lugar, né, de oração, de devoção. E como é que vocês podem, uma das duas pode falar, dar um encorajamento para aqueles que estão no ministério da palavra, talvez no ministério específico com criança, ou no ministério da palavra de modo geral. Qual é o encorajamento nessa palavra final que você pode dar? Já teve tempo na minha vida que eu tinha tantos ministérios que eu fiquei cansada e exausta. E esse tempo com Deus, de sentar e refletir, estudar e passar tempo com Ele, ficou para trás. E eu notei que isso estava me deixando um pouco apagada para servir. Era mais uma coisa mecânica. Nós já fizemos tanta coisa que hoje eu digo que eu não sei como fazíamos, né? O trabalho de surdo me consumia, o trabalho de crianças e outros ministérios. E quando isso acontece, é voltar. É eliminar alguma coisa e voltar a ter esse alimento, a andar pertinho de Deus. Porque, senão, a sua vida, o fogo, aquele desejo de fazer mais e melhor, apaga. E você termina não tendo nada para oferecer. Até quando você vai ensinar, você já não é a mesma pessoa. As pessoas não veem que você acredita mesmo, que você anda com Deus, e isso apaga, vai apagando. Então, o excesso... E hoje eu não troco. Eu sei que eu tenho menos do que o que eu tinha, mas o que eu tenho aprendido de Deus particularmente tem sido muito melhor. Para servir melhor. É voltar. É priorizar. Nós voltamos para aquela história de Marta e Maria, né? Às vezes as atividades nos prendem muito, e inclusive o ativismo, né? O fazer por fazer.
porque a demanda existe, mas sem aquele cultivo da intimidade, da calma com Cristo, do andar com Cristo. de andar com Cristo, é essencial. Algumas vezes leva um sacrifício, por exemplo, de deixar de fazer algo. E É doloroso, não. mas... Pode ser até, né, perder um pouco financeiramente ou isso, mas essa troca vai ser melhor. Eu penso assim, que talvez a gente está muito ocupado, cheio, como Cláudia diz, e tem algumas coisas que a gente pode mudar para poder dar essa prioridade. Eu queria ler um pensamento aqui só para terminar. Que todos nós que somos, que diz ministros, mas eu posso dizer pais, mães, professores, pastores, servos de Deus, sejamos preenchidos com o zelo e pelo bem-estar espiritual e pela salvação eterna das crianças. E que, tomados de uma profunda preocupação com a geração que está surgindo, possamos dar o máximo da nossa capacidade, aproveitando cada oportunidade para encher a mente das crianças, desde a mais tenra idade, com o conhecimento de Cristo, preparando-as para Cristo, para que a próxima geração seja melhor do que esta. Mateus Henry. Okay. Eu quero fazer aqui uso da minha palavra final e deixar aí o irmão Marcos conduzir o fechamento. Eu queria citar o texto de Paulo escrevendo aos Colossenses também, porque aqui a gente está falando de 35 anos do semear do Evangelho no coração de crianças. Então, 35 anos, começando de uma forma tão simples, singela, do Tancredo Neves, em Juazeiro, Bahia. Hoje, esse programa que tem conduzido pessoas a Cristo, inclusive crianças, principalmente, está presente em quantas igrejas hoje? Quantas igrejas fazem uso do... Difícil mensurar. É difícil? É difícil. Muitas igrejas. Muitas. Temos no Ceará, Bahia, Manaus, agora em Roraima vai começar. Paraná, Pernambuco. Olha aí. Natal. E fora do Brasil? Venezuela e Bolívia. Venezuela e Bolívia, ok? Então, eu quero fazer uso das palavras aqui de Paulo, quando ele escreve em Colossenses, aqui em Colossenses capítulo 1, ele diz assim, ele termina o verso 5, né? Ouviste a fé que vocês ouviste agora pela palavra da verdade, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Então o Evangelho vai frutificando, e o nosso papel aqui é fazer com que o Evangelho cresça. E o Evangelho crescendo não tem necessariamente a ver com igrejas crescendo. Nosso compromisso é o Evangelho crescer. Ele vai crescer em todo lugar. E vai crescer de tal forma que a história vai terminar dizendo que o conhecimento de Deus está em toda a terra. Então é nessa perspectiva que nós trabalhamos. Que Deus, então, fortaleça o coração das irmãs e também de todos aqueles que estão engajados no ministério infantil, nas suas igrejas locais, ou que estejam espalhadas aí no nosso sertão, em várias localidades, fora do holofote, né? Mas estão entregando o precioso Evangelho. Por quê? Porque as crianças necessitam também dele. Ou seja, as crianças têm a sua maior necessidade, que é de Cristo Jesus. Então, queremos agradecer a Ruth, Cláudia, pela presença aqui no Esperança Talk. Sabemos que o ministério de vocês tem um alcance, como vocês mesmos disseram aqui, imensurável. Pessoas diversas já ouviram a respeito do Evangelho por meio desse trabalho com crianças, a IBEC. Mas eu gostaria de deixar aqui um versículo para todos que nos escutam também, que certamente um versículo conhecido,
mas que mostra o foco desse ministério de EBEC na vida das irmãs missionárias Cláudia e Ruth. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Amém. Então, quando eu penso nesse versículo e nessa história que nós debatemos aqui hoje, conversamos, é a glória somente para Cristo. E pessoas que foram alcançadas certamente por essa misericórdia, por essa fidelidade de Cristo, são gratos a Deus por suas vidas, mas a honra somente a Deus. Amém. Ok, vamos terminar orando, então, agradecendo por esse tempo e orando pela salvação das crianças. Senhor, nós estamos aqui agradecidos por esse tempo de conversa em torno desse tema tão importante para o Senhor mesmo, que tem desejado que crianças também conheçam o teu Filho Jesus. Todo o teu plano desenhado desde a eternidade, revelado para nós nas páginas das Escrituras, tem por objetivo apresentar Jesus como Salvador, aquele que supre as nossas necessidades básicas, mais fundamentais, existenciais. Obrigado, ó Deus, por essa realidade já contemplada a nós. E nossa oração é que o Senhor continue abençoando os líderes que estão envolvidos com ministérios infantis, nas igrejas locais, nas nossas igrejas, e pedimos que o Senhor continue trabalhando, promovendo esse engajamento para servir essa nova geração. Oramos para que o Senhor graciosamente salve mais crianças, adolescentes do nosso meio e transformando também suas famílias. Assim, obrigado pela vida das irmãs, obrigado por esse ministério aqui que está ocorrendo nessa estrutura. Obrigado pelos participantes que estão aqui conosco. Que o Senhor continue abençoando a cada um, no nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Segunda-feira, às 20 horas.